parte antagonista informa que na resolução aprovada ontem pelo Diretório Nacional do PSB contra a reforma da Previdência, o partido critica o que chama de caráter recessivo da proposta em tramitação na Câmara. Para a sigla, a reforma imporá medidas cruéis aos trabalhadores mais sofridos e às classes médias do nosso país e agravará o principal problema brasileiro, que é a assintosa desigualdade que se verifica entre os brasileiros. A reunião do Diretório Nacional foi convocada para definir a posição do partido sobre a reforma. Com o fechamento de questão contra o projeto, quem votar a favor da proposta poderá ser punido. O Alexandre esbarra naquilo que você vinha falando no começo do programa, né? Sobre a falta de alternativas da oposição, né? Há muita crítica em relação ao texto que está lá, mas nenhuma alternativa. Exatamente. Só antes de entrar nesse ponto, eu queria... eu recebi também esse arquivo de áudio, mas como nós estamos no ar aqui, não deu para ouvir ainda, mas alguém, sinceramente, ainda acha que a demora na liberação do material feito por esse pessoal do Intercept, que eu chamo de interprete, alguém ainda acha que não tem um timing, porque agora, liberado no meio da votação, ou do início da discussão para a votação da reforma da Previdência, alguém acha realmente que esse áudio só foi selecionado agora e foi publicado agora por coincidência? Ou seja, está se usando isso como uma ferramenta de militância e de ativismo político, o que é tudo menos jornalismo. Agora, voltando ao ponto original que você me pergunta, realmente a oposição, a gente já sabe, eles são ruins de matemática, são ruins de economia. Quer dizer, eles não entendem a necessidade premente da reforma da Previdência. A reforma da Previdência não é uma panaceia que vai transformar o Brasil num país rico. Agora, a falta da reforma nos joga num buraco fiscal que eu não preciso nem falar. Os termos foram usados pelo próprio ministro, pelo próprio Paulo Guedes, que nós iríamos realmente para um buraco negro fiscal. E até me lembro uma frase daquelas geniais do Milo Fernandes, que ele dizia o seguinte: dinheiro não é tudo, falta de dinheiro é que é. Então, o Brasil precisa muito da aprovação dessa reforma, não porque vai virar a Dinamarca no dia seguinte, não porque vai virar a Suíça no dia seguinte, mas a não aprovação nos joga na Venezuela quase no dia seguinte. Então é preciso tomar muito cuidado com essa irresponsabilidade desses representantes da oposição em jogarem contra uma necessidade tão clara, óbvia e evidente, não só para as contas públicas, como para um aceno para os investidores internos e externos, que o Brasil vai ter uma possibilidade de solvência fiscal e a partir daí passa a ser merecedor de investimento. Ô Bruno, e você, o que você acha desse tipo de decisão que tomou o PSB de fechar a questão contra a reforma, ou seja, de ameaçar punir o deputado que votar a favor da reforma? Estão agindo como a gente espera, né, do partido e da oposição. Quer dizer, essa coisa da punição, inclusive, repete o modus operandi do PT para resgatar o que eu já havia dito. E o que é mais cruel é o seguinte: esse pessoal está sempre falando em nome do povo, do pobre, como se eles estivessem mesmo preocupados com a reforma das pessoas que realmente precisam enfim, de ajuda financeira, precisam de uma economia pujante, precisam trabalhar, precisam de tudo e precisam também dessa reforma. Os deputados, os congressistas brasileiros são os mais bem pagos da América Latina. Pelo que recebem por mês, eles estão no grupo do 1% mais ricos do Brasil. Então, e essa reforma atinge também os políticos, né? Então, esses políticos do PSB que estão na Câmara é que serão afetados. Agora, os mais pobres, em nome dos quais eles supostamente falam, vão ser beneficiados porque pagarão, quer dizer, haverá um equilíbrio ali em termos de justiça que hoje não há. Quem será prejudicado por essa reforma serão os deputados do PSB e não os mais pobres. Vai lá, Andreasa, para fechar nosso segundo bloco. Só Andreasa, só um comentário rápido, só para lembrar que o slogan do PSB, claro, imitando do PSOL, é socialismo e liberdade. Alguém tem que avisar para esse pessoal que tem que escolher ou socialismo ou liberdade. Boa. O socialismo e liberdade é um oxímoro moral, né? Agora, o seguinte: fechar questão, um partido fechar questão não é nenhum problema, não há nenhum autoritarismo nisso. Os partidos, inclusive aqueles com os quais concordamos, fecham questão. É da ordem da democracia representativa e um pilar importante, inclusive, da fidelidade partidária. E eu acredito nesse sistema e mais do que nunca
defendo esse sistema, a democracia representativa, contra as ameaças que não são apenas do PSOL, de democracia direta e de cultura plebiscitária no Brasil. Então esse não é o problema. O problema é o argumento falacioso do presidente do PSB, conforme dito pelo Alexandre Borges. É evidente que isolar, tratar apenas per si a reforma da Previdência é ser desonesto, agir com desonestidade intelectual. Porque ela, per si, talvez tenha o caráter recessivo, ela talvez tenha o caráter de contrair a economia. Só que ela não está isolada, ela não é o único gatilho apresentado. Há um programa aí, há um projeto liberal apresentado que passa pela reforma da Previdência como condição sine qua non de enfrentamento do gravíssimo drama fiscal brasileiro, insustentável. Qualquer governo, inclusive um do PT, teria de enfrentar esse problema, porque é um problema brasileiro, não é um problema de natureza ideológica, é a possibilidade de pagar ou não a conta. Mas depois disso, uma vez superada a reforma da Previdência, que cria condições, inclusive simbólicas, de segurança, de convite para que os investidores internacionais entrem no Brasil. A reforma da Previdência tem um componente simbólico importante e ela é atrativa nesse sentido. Mas depois dela, está aí na ordem do dia a reforma da Previdência e uma série de reformas também de ordem microeconômica, já contratadas, já no horizonte. Então, é muito desonesto. Isso é uma contribuição nociva para o debate público, e aí sim eu concordo, tinha que vir do Dr. Carlos Siqueira.